Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre terremotos, tá certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter na página 517 da unidade 2 do caderno 2 de vocês, falando sobre terremotos. Mais um agente interno, tá? Os agentes endógenos, como a gente viu em outras aulas, são 3, né? A gente tem os agentes internos que, no caso, são agentes, são transformadores aí do relevo, mas que vêm do interior da Terra. A gente tem um tectonismo, a gente tem um vulcanismo e a gente tem os terremotos. A gente em outras aulas já viu aí sobre tectonismo, agora a gente vai estar vendo sobre terremotos, né? E na próxima aula a gente vai estar vendo aí sobre vulcanismo, ok? Então, terremotos, gente, tá aí na página 517 da unidade 2 de vocês. Coloquei aqui uma imagem, olha, mostrando a questão dos terremotos, tá? Somente para que vocês possam ver aqui a questão do hipocentro, que é o foco mesmo, onde começa o terremoto, tá? Começa ainda no interior da Terra, o hipocentro e o epicentro, quando vocês têm o ponto, né? O ponto mais forte, onde é sentido o terremoto na crosta terrestre, a gente chama de epicentro. Então, o hipocentro é dentro da crosta, tá? Dentro do interior da Terra. Pode ser no manto, pode ser no interior da crosta, que é onde a gente tem o principal ponto, onde o terremoto começa. E o epicentro é o ponto sentido aí, o ponto mais forte sentido aí na crosta, tá? E toda essa área aqui, gente, ó, por onde a gente passa as ondas sísmicas, né? Toda essa área aqui é onde é afetada aí pelo terremoto, em maior ou menor intensidade. Claro que a maior intensidade de todas é aqui no epicentro, certo? Aí aqui, ó, a gente vai ter o falhamento, né? Geralmente aí os terremotos, eles iniciam, né? No encontro de placas, tá? Então, de toda essa região aí que a gente vai ter de encontro de placas, a gente tem a ocorrência de terremotos, a ocorrência de vulcões e também aí a ocorrência, né, de dobramentos modernos, que é a formação de montanhas, das fossas oceânicas e assim por diante. Então, tudo isso está localizado aí na área de encontro de placas. Aí aqui diz assim, ó, temos aí, os terremotos são tremores naturais da crosta terrestre. Então, a gente começou fazendo a definição, né? São tremores naturais da crosta terrestre, que se propagam em ondas, que são essas ondas sísmicas, né, que vêm desde o interior da Terra, para todas as direções. Quando o tremor ocorre em áreas continentais, denomina-se terremoto. Quando ocorre nas áreas oceânicas, é denominado maremoto ou tsunami. Em japonês, tsunami significa literalmente onda do porto. Então, gente, o maremoto é quando a gente tem na parte, né, do assoalho aí oceânico. Quando ele gera aí grandes ondas, né, aí a gente tem aí a presença do tsunami, ok? Aí aqui, os terremotos têm sua origem num local específico, denominado hipocentro, ou foco do sismo, ó. O sismo, gente, quando a gente fala sismo, a gente tá falando de terremoto. Aí, ó, foco, né, que no caso aqui, na imagem de vocês, a gente tem o hipocentro aqui, que é o foco do terremoto. A gente tem também aqui as ondas sísmicas, ó, vocês vão ver aqui que elas vão em todas as direções, né? Aqui a gente vai ter a fratura, ou seja, a falha aí entre as placas. E aqui a gente vai ter o epicentro, que é o ponto mais forte sentido aí na crosta terrestre. Aí aqui diz assim, e se propagam em ondas vibratórias, projetando-se numa linha vertical para a superfície. Esse ponto será o epicentro e as ondas vão se propagar paralelamente a partir dele em todas as direções. Então, ó, o hipocentro liberou as ondas sísmicas, a gente vai ter no epicentro, em todas as direções, vai ter um tremor, tá certo? A gente vai ter aí um longo ou menor alcance, de acordo aí com a quantidade, né, de ondas sísmicas que vão ser liberadas. Então, por isso que a gente criou uma escala que a gente chama de escala Richter, para medir realmente a intensidade do terremoto, tá? Peraí, vamos falar sobre ela. Aí aqui diz assim, ó, origem tectônica, nesse quadrinho de atenção. Origem tectônica, os movimentos das placas tectônicas podem fazer o chão tremer,
com grande ou pequena intensidade, espalhando-se o tremor para outras áreas. E aqui nós temos um tsunami, né? Uma imagem de um tsunami de 2011 no Japão, certo? Aí aqui, ó, a proporção de um terremoto é conhecida como magnitude e é mensurada com o uso da escala Richter. Recentemente nós tivemos, né, um terremoto agora no México e ele teve uma intensidade aí de 7,4, né, na escala Richter, tá? Então foi um tremor, né, bastante elevado aí para medição aí da escala. Aí essa é uma escala logarítmica organizada considerando as seguintes razões. A primeira, de um grau para o outro, a diferença na amplitude das vibrações é de 10 vezes. Letra B. A diferença da quantidade de energia liberada é de 30 vezes, ou seja, de um ponto para outro, tá certo? Cada ponto que a gente muda na escala, a gente muda aí a quantidade de vibrações em 10 vezes. E a quantidade de ondas, né, sísmicas, pela a energia liberada através dessas ondas, em 30 vezes. Assim, essa descrição indica que um terremoto de magnitude 5 tem vibrações 10 vezes menores que um terremoto de magnitude 6 e 100 vezes menores que um com magnitude 7. Veja o quadro a seguir. Temos a escala Richter, né? Menor que 3,5, geralmente não é sentido, mas pode ser registrado, ou seja, um abalo sísmico que geralmente não abala aí a superfície, a crosta, tá? Mas ele pode ser registrado, ele pode ser sentido aí através do sismógrafo, tá? Que é esse aparelho que mede os terremotos. Aí de 3,5 a 5,4, frequentemente não se sente, mas pode causar pequenos danos. 5,5 a 6 ocasiona pequenos danos em edificações. De 6,1 a 6,9 pode causar danos graves em regiões onde vivem muitas pessoas. 7 a 7,9. O que a gente teve agora recentemente no México foi 7,4, viu? 7 a 7,9. Terremoto de grande proporção e causa danos graves. 8 graus ou mais, né? Terremoto muito forte causa destruição total na comunidade atingida e em comunidades próximas. O terremoto de maior intensidade que a gente já teve registrado, gente, foi um terremoto de 9,5 lá no Chile, tá? Só que faz um bom tempo. Acho que foi em 1955, 1960, por aí. Aí, ó, os terremotos podem ser percebidos de forma direta pelo indivíduo ou por instrumentos como o sismógrafo, que registram as vibrações das ondas sísmicas. Nesse aparelho existe um pêndulo horizontal com um ponto fixo em relação ao movimento da crosta terrestre, e os abalos são registrados em um rolo de papel. Então, ó, gente, é isso que a gente tem para falar a respeito de terremotos. Vocês sabem, né, que tudo começa aí com essa questão de serem impelidos pelo magma, né? As ondas sísmicas, elas são impelidas e causam aí esses terremotos, ok? Então, ó, o Brasil está em cima de uma única placa tectônica. Então, a gente tem terremoto? Tem. A gente tem, digamos assim, ondas sísmicas, né, embaixo da placa que a gente está. Só que como as ondas, elas não conseguem, né, passar aí dessa placa, a não ser que tenha uma intensidade muito maior, muito mais forte, tá? Então, por isso que no Brasil a gente não tem terremotos. Os terremotos que a gente tem geralmente são de países aí próximos, né, que a gente realmente sente abalos aí por causa dessas direções, como eu falei para vocês. Tem o hipocentro, tem o epicentro e eles se espalham em todas as direções. Então, quando a gente tem alguns tremores aqui no Brasil, é porque o epicentro está em algum país vizinho, tá ok? Então, ó, na próxima aula a gente vai ver sobre vulcanismo. E o desafio, gente, de hoje, sobre terremotos, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar a respeito desse terremoto que a gente teve recentemente, agora no mês de junho de 2020, lá no México, e vão dizer algumas características sobre esse terremoto, né? Algumas causas, consequências, né? A intensidade, quantas pessoas morreram, qual foi o tipo de dano que esse terremoto causou lá no México e a localização, tá bom?
Então, ó, na próxima aula, a gente vai ver aí sobre vulcanismo e nós continuaremos falando sobre terremotos nas nossas aulas online, tá? Então, bons estudos!